Você ficou um tempo afastada das redes, né? Sim. E como foi isso pra você? Ficar afastada? Foi tudo? Foi muito importante pra mim. Agora eu lembrei o que eu ia falar. Tá. Ótimo. É a resposta pra essa pergunta. Arrasou. Mesma... the same energy. Então, esse tempo foi pra eu entender o que eu tava sentindo. E... Porque eu tive uma luta interna de princípios muito grande. Eu nunca admiti alguém fazer nada do tipo comigo. Uhum. Nunca. E ao mesmo tempo, eu jamais... Na minha cabeça, assim, eu jamais abriria a mão da minha família, independente de qualquer coisa. Então foram 2 princípios que se Muito bateram. muito fortes, que entraram em conflito. Então, minha cabeça começou a bugar e eu comecei a ter crise de pânico. Tipo assim, eu fiquei muito mal, porque eu me sentia traindo eu mesma, todos os dias. E eu falei, não, eu vou me retirar, não vou fazer mais nada. E eu preciso me conhecer. Eu preciso me entender, sabe? O que eu tô sentindo, o que tá acontecendo. Entendo completamente. E quem é a Sami sem opiniões externas, né? Exato, porque eu acabei esquecendo quem eu era. Porque, querendo ou não, isso é um fato, né? Nós nos tornamos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Isso é científico. E como eu convivi demais com os comentários e tudo mais, não sei o quê, a minha opinião virou uma opinião da galera, uma opinião pública. O que eles pensam eu também acredito. Eu, não, peraí. Quem Quem sou eu? Os meus princípios, os meus valores, o que eu vou decidir, o que eu. Independente do que as pessoas achem. E eu fiquei nessa luta. Não vai dar certo, não, mas peraí. Mas eu jamais admitiria, mas eu amo minha família, mas... Foi muito difícil. Foi, tipo assim, uma batalha gigantesca comigo mesma. E eu cheguei à conclusão de que faz parte de mim ser uma pessoa honrosa. Eu sempre fui. Eu sempre honrei a minha família. Eu sempre honrei os meus pais. Eu podia estar com a maior raiva do mundo. Eu virava para as pessoas na escola e falava, meus pais são os melhores do mundo. Tipo, eu sempre honrei o nome das pessoas. Não sei se é coisa de leonino, né? Mas eu sempre honrei o nome das pessoas. Eu acho que é mais personalidade mesmo, mais saber As dar minhas valor. amigas, tipo, elas estão assim, nossa, eu tô horrível, não sei o que. Eu falo, cara, você tá maravilhosa. Olha pra você. Tipo, você é incrível, você é única. Não existe ninguém no mundo igual a você. Então eu falo que eu tenho autoestima por mim, pelas minhas amigas, sabe? E aí, e eu falei assim, eu sou uma pessoa muito honrosa. Eu quero entender melhor. E eu falei assim, tá, mas é inadmissível. Que exemplo eu vou estar dando pro meu filho? E aí eu decidi terminar meu casamento. Sim. E eu comecei... Isso você tava fora das redes ou você ainda tava dentro? Eu acho que eu tava meio lá, meio cá, sabe? Porque eu não quis sumir 100%. Mas eu tava todo esse tempo nesse conflito, né? E eu comecei a ver algumas palavras bíblicas e tudo mais. Eu fui num retiro e eu ouvi um pastor falando uma frase dele, um exemplo bobo que ele tava falando lá. Bobo não, pastor. Mas é uma coisa dele lá que ele tava falando. E ele falou assim... Que serviu muito pra você. Eu prefiro fracassar estando com a minha família do que prosperar sem ela. Aí continuou falando. Blá, 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 blá. Eu parei. O meu ouvido ensurdeceu. E eu falei... Isso é muito profundo. É muito pesado você estar disposto a morar embaixo da ponte com a sua família do que morar em um castelo sem ela. Tipo... Cara, essa frase é muito pesada. E eu fiquei refletindo. Eu saí do salão que tava tendo culto e eu fui lá pra fora e eu fiquei repetindo essa frase. Eu prefiro fracassar estando com a minha família do que prosperar sem ela. E eu comecei a me imaginar prosperando. Prosperando. Comecei a imaginar meus irmãos, comecei a imaginar meus pais. E eu falei, cara, eu vim do nada. Eu prefiro ser nada, estando junto com as pessoas que eu mais amo, do que ser tudo sem elas. E aí eu comecei a refletir sobre o meu relacionamento. Porque eu amo o Pyong. E aí eu comecei a tirar o emocional e analisar com o racional. Sim. Cientificamente, hormônios, tal. Falei, tá, nada disso justifica, é imperdoável. E aquele meu lado da cabeça, é imperdoável isso, nada justifica, você não faria. Porque eu não faria, eu sou muito leal. Mas... No fim, depois de tudo, aí eu refleti. Mas fiquei na mesma. Quando ele postou aquele vídeo, eu realmente enxerguei uma coisa nele e eu falei, cara... Você sabia do vídeo? Que ele ia postar ou não? Não sabia. Não sabia do vídeo. E quando... Aí começaram a me mandar, né? Os seguidores maravilhosos começaram a me mandar. E aí eu assisti.
Eu assisti e eu conheço muito bem ele, sabe? Sim. Você sabia que era Que era de coração. É, eu sabia que era de coração e eu falei assim, cara, ninguém é perfeito. E ninguém consegue mudar e transformar de um dia pra noite. Sim. Mas só de estar disposto já é um começo. E não é sobre... Nada vem pronto. Um bolo não vem pronto, ele tem que ser feito, sabe? Existe um processo. Esse sanduíche não veio assim. Alguém, em algum momento, teve que fazer o pão, teve que colocar o presunto, teve que preparar, lavar a salada, tirar os bichinhos, passar vinagre, sabe? Então, tipo assim, tudo tem um processo, tudo. Eu podia muito bem, tipo, falar, não, eu quero uma pessoa que já tenha passado por esse processo. Eu quero encontrar uma pessoa que seja perfeita, que ela já tenha vivido tudo e que ela já esteja prontinha pra mim. Mas eu escolhi viver esse processo dele com ele. Porque o dia que ele estiver incrível, eu quero falar, eu acompanhei. Eu fui honrosa. Eu tive a hombridade. Eu me sabe? Foi hombridade, é assim que eu vejo. E eu cheguei à conclusão de que muita gente falou, nossa, voltou com ele porque agora você vai trair ele, vai fazer um monte de coisa. Aí eu sempre respondo assim, o meu caráter não depende do caráter de terceiros. A minha índole, o que eu sou, não depende do que o outro é.